Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início ao episódio número 48 do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Um número que nos deixa muito orgulhosos, afinal de contas, quando começamos esse projeto há mais ou menos um ano atrás, estávamos desacreditados, era tudo mais difícil, né? Trazer pessoas que têm relevância aqui no mundo do empreendedorismo de Santa Maria e região, também para conseguir os necessários apoiadores, mas tudo isso foi acontecendo. Hoje o Compliance Cast é um projeto totalmente consolidado em Santa Maria e região, então vai aqui o nosso especial agradecimento para os nossos apoiadores. Você que não conseguiu nos acompanhar desde o início, você pode ter acesso a todos esses episódios se inscrevendo lá no nosso canal do YouTube, Compliance Cast. O canal já conta, se não me engano, com 1.440 inscritos em pouco mais de um ano. É um número que também nos deixa muito orgulhoso, sinal de que a nossa entrega tem sido realmente valiosa aqui para a nossa comunidade local. Então vai aqui o nosso agradecimento aos nossos apoiadores. Muito obrigado. Sem vocês nada disso seria possível. Vitino Restaurante, proporcionar momentos inesquecíveis com experiências incríveis através dos sentidos. Anderson Machado, com Anderson Machado, seu futuro financeiro começa hoje. Torne-se um nobre investidor. Da Afinitas Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Também da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. Ainda da Invista Imóveis, nós acreditamos no seu sonho. Da Vox2U, fale bem, não importa a quem, não importa onde. Também da Em Dobro VIP, multiplique suas experiências. E um agradecimento especial ao Grupo Diário, que nos recepcionou aqui tão bem, oferecendo toda a sua estrutura, todas as suas plataformas que têm um alcance incrível. Muito obrigado, Grupo Diário. E um agradecimento especial à AS Centro Estética, que é justamente a empresa convidada aqui hoje, através da Aliciana e da Bruna. Sejam muito bem-vindas, meninas. É sempre um prazer poder conversar com mulheres empreendedoras. Afinal de contas, pelo menos do meu ponto de vista, as mulheres conseguem fazer tudo com muito mais maestria do que nós homens, né? Onde tem mulheres envolvidas, as coisas acontecem com mais talento, mais assertividade. Então é um prazer recebê-las aqui. Sejam muito bem-vindas ao Compliance Cast. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelas palavras. Fico lisonjeada e é um prazer imensurável estar aqui. Acho que nesses quase 2 anos de clínica, eu não imaginava chegar a estar aqui, a estar presente, fazer parte desse movimento todo. É muito gratificante, não tem ideia o quanto. Pessoal, as meninas têm uma história de vida muito legal, daqui a pouquinho elas vão contar aqui para vocês, tá? E a AS Centro Estética, ela fica na rua Silva Jardim, número 769. 769, quase esquina com a Visconde de Pelotas. Isso. Eu mesmo visitei as instalações, simplesmente sensacional. Equipamentos e produtos da mais alta tecnologia, equipamentos de ponta. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse trabalho que elas desenvolvem, justamente pelo fato que é algo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na parte de estética, tá? Mas antes de entrar nesse serviço, dessa entrega da AS Centro Estética, as pessoas querem saber como é que a Aliciana e a Bruna viraram essas empresárias de sucesso, como tudo isso foi acontecendo e por que a gente procura contar um pouco dessas histórias, para que as pessoas não pensem que a gente nasce pronto, que cai tudo no colo, que a gente sempre tem que esperar um melhor momento, né? Eu sempre digo que entre o melhor do que o perfeito é o que é feito, né? Então a gente fica sempre esperando, tá tudo perfeitinho para começar alguma coisa, só que não é assim, não é assim. A gente, quando quer, tem aquele estalo, né? Surge aquele insight e vai atrás, meio sem dinheiro mesmo, meio sem apoio, meio suporte, mas vai indo, vai organizando, vai estruturando e as coisas acontecem. Aliciana, começando por ti, então, como é que chegamos a esse case de sucesso, digamos assim, em tão pouco tempo? Olha, eu sou enfermeira formada já há 24 anos, então não é, tem um tempinho. Trabalhei em longa data, né,
na ponta ali, na enfermagem, né, propriamente dita. Fui militar do Exército, fui militar da Brigada, fiz meu mestrado, fiz residência, fiz vários cursos, né, voltado para essa parte de gestão, de cuidado, parte humanizada. Eu fui responsável pela pediatria, meu primeiro trabalho lá em 2000, já com esse olhar de cuidado, de humanização, de acolhimento. E um pouquinho antes da pandemia, eu já sempre gostei dessa parte da estética. Lá com meus 15, 16 anos, eu gostava de fazer os choquinhos que as pessoas diziam, né? Vamos fazer os choquinhos. Então, não é uma coisa de agora. Eu sempre gostei muito disso. E um pouquinho antes da pandemia, eu disse, olha, vou me dedicar um pouco mais a isso. E comecei a fazer pós. Então, já fiz 3 pós, agora estou na minha 4ª pós, sempre com esse olhar não só da estética em si, mas trabalhar a saúde e a estética integrada. Muito bem. O que é isso? Olhar a pessoa como um todo. Às vezes a pessoa chega lá e fala, uma ruguinha, mas tu tem que olhar a pessoa, o que tá causando isso? Tem que ver o foco. É envelhecimento? Ok. Mas a gente tem pessoas com 20 e poucos anos que já têm, né? Falando uma coisa mais simples, que é o que incomoda muito, né? A ruguinha. Mas era aquele olhar global, um olhar generalista. E como é que foi abandonar tudo isso? Porque, na verdade, carreiras militares são estáveis, digamos assim. Porque esse é o grande dilema de toda pessoa que quer começar a empreender. A palavra estabilidade, por exemplo, ela não existe no meu vocabulário, porque, no meu entendimento, a estabilidade ela não existe em nada. A gente corre atrás de uma coisa que não existe, porque o que às vezes que tu acha que é estável fica instável. Então, esse estável, no meu entendimento, não existe. O que existe é sempre uma busca por um equilíbrio, né? Uma eterna busca. Então, esse dilema que as pessoas dizem, eu prefiro que ter uma carreira estável. Não, tranquilo, eu respeito. Mas eu não acredito muito nisso. Como é que é abandonar isso e partir para esse maravilhoso mundo do empreendedorismo, ainda mais aqui no Brasil, né? Então, essa aí foi uma coisa que foi bem julgada, assim, tipo, julgada de família, amigos, porque realmente eu estava com uma carreira de oficial da Brigada Militar e aquilo eu tinha uma inquietude, acho que um pouco da raça, um pouco daquela coisa, assim, eu digo, eu preciso alçar, sabe? Aquilo estava me dando um incômodo, assim, não de só estar lá, mas eu queria mais. E eu lembro, assim, que eu terminei o meu plantão, fui no RH e disse, olha, eu quero dar baixa, porque eu quero me dedicar à clínica. E todo mundo levou um susto, eu cheguei em casa, todo mundo levou um susto, e amigo, todo mundo levou um susto. Então, foi bem assim. E aí eu peguei uma casa, porque já pensei sempre nessa proposta. Eu quero um lugar acolhedor, que tu chegue e sinta-se na tua casa. Então, com aquela visão, não de clínica, mas de uma casa que tem um cafezinho, que tem um bolinho, que tem uma água saborizada, que tem uma pessoa ali na frente que vai te acolher, que vai te entender, que vai conversar contigo, que vai saber teu nome, sabe? Isso não é muito fácil de tu achar tudo isso, e tu conseguir juntar, é que nem um quebra-cabeça, e tu vai juntando pecinhas e tal. E as coisas vão acontecendo. E as coisas vão acontecendo. E esse foco da estética regenerativa, eu vinha com esse pensamento há muito tempo. E foi um boom, porque o ano passado aconteceu no INCAS, em Paris, a primeira fala sobre a dermatologia regenerativa, sobre a medicina regenerativa. E eu digo, nossa, mas eu já estou pensando nisso. Então juntou e a gente veio trazendo essa proposta de tu olhar com esse olhar de agregar a saúde e a estética, trabalhando de dentro para fora e de fora para dentro. Trazendo essa nova versão e visão, que agora, em 2025, está bombando, né? Mas a gente foi pioneira, isso eu quero reforçar, que a gente foi pioneira em trazer a saúde estética regenerativa para Santa Maria e região. A gente já vai, pessoal, explicar um pouquinho mais como é que funciona esse trabalho. Eu mesmo já conheci o trabalho das meninas, já visitei a clínica, e é uma coisa que vai um pouquinho além do que a gente está acostumado a ver, mas a gente já vai entrar um pouquinho nessa parte. Agora, a Bruna que eu sei que, né, pelo sotaque todo mundo vai perceber aqui que ela não é daqui, nem precisa dizer de onde ela é, quando ela começar a falar vocês já vão saber como é que a Bruna veio parar em Santa Maria e como é que vocês se encontraram, como é que tudo isso aconteceu? Pois é, então, acho que a minha trajetória começa mais engraçada
pelo fato de lembrar de que eu comecei como advogada, né? Olha aí. Comecei no direito, muito tempo no direito, foram 10 anos na advocacia, muito bem estabelecida, muito foco na época em contratos, então, em determinado momento eu olhei e falei, eu gosto de cuidar, eu gosto de estar com pessoas, eu enxergo que a advocacia tem esse cuidado, mas eu queria algo diferente, algo que me tocasse de uma outra forma. Então, através da estética foi essa porta, né? Eu comecei através da limpeza de pele, foi a minha primeira porta, assim, e fui desenvolvendo para skincare, fui pensando mais num skincare mais cuidadoso, e aí foi aprofundando. Quando você começa a mergulhar no mundo de criar o seu momento, criar o seu lugar, o seu espaço, no empreendedorismo, é um mergulho de cabeça. Então, você se entrega profundamente, como você disse, da estabilidade. Você nunca fica estável, porque nunca está confortável. Você sempre quer mais, você sempre quer saber mais, você quer sempre ter mais a entregar. E crescimento, né, Bruna? Eles ainda sempre costumam trazer aqui, é ir ao encontro do desconforto, não adianta. Completamente. A gente é da natureza humana a gente procurar as zonas de conforto, entre aspas, porque naturalmente demanda menos esforço, é óbvio, né? Só que a gente sabe que isso nos deixa parado, O estático. desconforto dá movimento. Exatamente. E é o que eu acredito. Então claro, como o próprio nome diz, é desconfortável, mas a gente tem que saber lidar com ele e enfrentar sem ficar fazendo corpo mole, como eu digo, né? E foi o que me motivou sempre e me trouxe no lugar onde eu tô hoje. E aí o encontro com a Aliciana aqui no Sul, né? Vim para o Sul através do meu marido, pela profissão dele. E encontrando a Aliciana foi um encontro de almas, o meu estilo mais rígido, com o estilo doce da Aliciana, o meu lado da pele, o lado dela de outras técnicas. A gente conseguiu construir algo e juntar os nossos desconfortos para crescer bastante Juntos, que legal. sem limite. Estamos com 2 anos de empresa, a recém. Quase 2 anos. Quase né? 2 anos. E já com, digamos assim, bem consolidado, né? O trabalho, né? Porque eu, pelo menos, quando procuro falar com alguém, eu sei que demora, tipo assim, com vocês, não por falta de atendimento, pelo contrário. Mas quando eu converso com o pessoal ali, eles estão ocupados, elas estão ocupadas. Então, quer dizer que a coisa está acontecendo, graças a Deus, da melhor forma, Sim. né? Mas, pessoal, vamos falar um pouquinho mais dessa entrega da S Centro Estética, porque a gente está acostumado a ver um trabalho, digamos assim, mais comum, né, de questões de estética, com procedimentos um pouco mais simples, se eu estou falando a palavra correta. O que a S Centro Estética faz de diferente? A metodologia de trabalho, a Aliciana já trouxe aqui um pouco para nós, vai muito além de uma parte somente estética, externa, mas é uma experiência que a pessoa vive lá, e é uma experiência, como a própria frase diz aqui, de reconexão com a própria beleza. Eu sou homem, né? Não sou um bom entendedor, digamos assim, mas o que a gente muitas vezes enxerga? Pessoas que querem mudar aquilo que veio através da nossa questão genética, por exemplo. E isso acaba sendo um caminho sem volta, às vezes, e não surte o efeito que a pessoa busca. Então, vocês vão um pouquinho além disso, né? Vocês procuram reconectar e, pelo que eu percebo, destacar aquilo que a pessoa realmente tem de bonito, Sim. né? Fazer algo com que ela se sinta mais bonita, mais jovem, mais completa, enfim. Então, como é que funciona esse trabalho de vocês e qual é o diferencial em relação às clínicas tradicionais de estética que vocês conhecem? Então, quando a gente fala em estética regenerativa, é trabalhar a nível celular. Então, Ó, pessoal, celular, não é somente pele, né? Nível celular. o que acontece? Uma coisa mais, um jeito mais fácil de entender. Por exemplo, aquela célula que já está cansadinha ou que já tem algumas marcas, né? O que a gente faz lá? A gente entra com produtos específicos de alta qualidade, geralmente eles são importados, tá? O Brasil ainda está trabalhando, né? Mas hoje os que já têm estudo comprovado, estudos científicos, eles são importados. Associados com alta tecnologia também, a gente faz o quê?
Esses produtos, eles chegam lá naquelas células, eles são células mensageiras, são produtos mensageiros que chegam nas células. Oi, o que aconteceu? Vamos trabalhar. Tu precisa voltar à vida, tu precisa se regenerar. Isso tem um resultado mais duradouro, com certeza. Com né? certeza. É fazer a tua pele, o teu organismo voltar com viço, com qualidade. E o que eu enxergo, assim, também não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia, né? Porque, Mas assim... Mas sabe que é impressionante a tecnologia Que e como é legal. rápido. Hoje a resposta mesmo, que legal, celular é muito rápida. Em torno de 10 dias nós já temos resultados muito sim, mas eu tô dizendo bons. que não é num dia, né? Sim, não é em um dia. Eu já vejo. Eu tô fazendo mágica Sim, aqui. Não, mas é que o que acontece? Nós tínhamos aquela visão da estética injetável, né? Era como é que é? A pessoa, né? O injetor, né? O profissional injetor. Então, preenche. E a gente viu aí várias, né, pessoas, que a gente trouxe alguns exemplos, né? Legal. Pode mostrar pra câmera ali. Eu mostro aqui um pouquinho, vamos lá. Tá, alguns exemplos de famosos, né? Que mudaram consideravelmente. Chega a ser chocante, né? E alguns nossos aqui brasileiros, a gente vê, né? Então, às vezes, aquelas pessoas, vira quase uma caricatura, né? Sim. Excesso. Nesses casos aqui, né? A Lindsay Lohan foi um caso que foi muito falado, e a Demi Moore agora, né? Que quase ganhou o Oscar. Foram casos muito falados no mundo da estética, porque quando jovens eram extremamente bonitas, lindíssimas, com uma beleza extremamente destacada, né? Com traços que acabam sendo a tua identidade, porque esse é um grande problema na estética. Seus traços são a sua identidade. Quem olha para você vai gravar seus traços e vai buscar isso quando busca uma imagem sua, quer achar aquele nariz, aquele maxilar, são suas marcas, são suas logos, digamos assim. Quando começou ali o processo ali dos 30 anos, a maioria delas começou num processo rápido de mudança, como quem está correndo contra o tempo, e o que acaba sendo um caminho muito errado, porque na estética não se corre contra o tempo, que a gente fala. Você corre de mão dada com o tempo de forma gerenciada. Envelhecer a gente vai, porque é da física, é do tempo, é da natureza. Como você vai envelhecer e de que forma, com quais aspectos, que é o grande segredo, E como é que vocês fazem quando a pessoa chega lá e diz, não, eu quero... eu quero mudar o CPF, que nem eu falei, né? Mudar o RG. Porque tem pessoas e pessoas, né? Eu sei que quem trabalha com o público, existem clientes e clientes, enfim. Então, vocês procuram, que eu acho que também, principalmente na parte da estética, passa muito por um trabalho psicológico, que a pessoa, né, digamos assim, autoconfiança, passa muito por essa parte interior também da pessoa, principalmente as mulheres, né? E eu observo que vocês têm de autoestima, enfim. Sim. E eu observo que vocês têm um cuidado muito, muito especial em relação a isso também, né? Tem que ser muito sensível com a parte emocional. Tanto quando se fala na estética facial, quanto na estética corporal. E homem pode ir lá também ou não? Os homens têm... E te falar que os homens são uma crescente. E quando a gente fala do aspecto psicológico, é muito sensível. Porque para o homem, ele sentir que, poxa, eu acho que eu vou me envolver com estética. Ele tem tantos embates internos e a gente tem que trabalhar isso com esse paciente, né? Trazer que isso é um autocuidado, que isso é amor próprio, que é um merecimento... E a parte que você perguntou ali das pessoas que vêm chega lá, quero sair Angelina Jolie, quero agora um novo rosto, quero um novo CPF. É a parte de gerenciar ou não, que a Aliciana fala muito, né? A pessoa chega lá, a gente começa, porque a consulta, ela não é uma consulta de 10, 15 minutos, é uma consulta de 1h30. Vai começar para mais. Então, a gente sempre, antes, né, a Maria já orienta, traz alguns exames que a pessoa tenha, né, os últimos. Então, por isso, a gente olha o todo mesmo. Existem algum checklist padrão ou depende do que a pessoa quer fazer? Não, a gente começa, depende do que, a gente sempre ouve o que te incomoda, ouve o que está incomodando. E a partir daí, a gente traça Vocês falarem em ruga, célula morta, tô quase me enfiando embaixo da mesa, que daqui a pouco eu tenho que fazer que nem essa da foto. Né? Então, a gente, associado, né, com os exames, se não tem, a gente solicita exames, porque às vezes
uma coisinha que dá um cliquezinho e tudo muda. Então, a gente associa com nanocosmético, ortomolecular, nutracêuticos, tudo de acordo com a tua queixa e o que o teu organismo está nos evidenciando. Às vezes, mas eu já fiz bioestimulador, tal, já fiz, nada funciona, mas aí não é o produto. Então a gente precisa analisar para ver o que está acontecendo. E às vezes é um clique, eu sempre digo, às vezes é um clique, aí tu vai ver ele é um hormônio que está um pouco baixo, é uma vitamina que não está na dosagem certa. Perfeito. Então tudo isso a gente abrange tudo isso, não é só Porque chegar as coisas vêm de dentro para fora, eu acredito, Sim, né? As pessoas querem fazer de fora para dentro. Então, se tu não vai lá na origem, Que parece Isso. mais simples, né? mais fácil. Na parte do skincare, isso é rotineiro pra mim. Vem a pessoa, nossa, eu tenho tanto cravo, tenho tanta acne, me fala um creme milagroso. Eu fico assim, tá, mas questão hormonal. Estamos com quantos anos aí? Qual a sua idade? O que você come? Como é a tua alimentação? Como é teu sono? Como é a tua rotina de saúde? Você Como é que é o intestino? pratica atividade tudo, física? Seu intestino funciona regularmente? Tudo isso vai influenciar aparecimento de acne, Com certeza. envelhecimento precoce da pele, formação de melasma, que é uma queixa, assim, acho que todo dia a gente recebe essa queixa, formação de manchas na pele, né, que são os melasmas, e a gente tem ótimos resultados, mas porque a gente não foca só na pele, a gente foca no organismo, e como a sua pele vai falar o que teu organismo está reclamando. A pele é só um denunciador, Perfeito. tem algo errado. A gente sempre observou que, na verdade, essa preocupação, ela atingia mulheres de meia idade para frente, né? Mas a gente tem observado muitas meninas, eu mesmo observo, que têm buscado algumas melhorias, entre aspas, e digamos que o tiro acaba saindo pela culatra, né? A gente tem visto algumas coisas aí que... Como é que vocês encaram isso e vocês recebem também esse público lá? Como é que vocês trabalham essa parte? Por exemplo, às vezes a menina é muito jovem, 20 e poucos anos, e já quer fazer um monte de coisa, entendeu? Como é que vocês trabalham essa questão? Hoje a gente E como é que tá o público de vocês? Se realmente são pessoas de meia idade para frente, ou se tem todos os públicos? é muito homogêneo. É muito. Mas o que a gente orienta quando chega... A gente tem clientes de 15 anos, né? 15, 16, 17, 20, enfim. É fazer o gerenciamento dessa pele. O gerenciamento... 15 anos, né? Quando às vezes é muito espinha, pele muito oleosa, sim, claro. Sobrepeso, que hoje a gente sabe que depois da pandemia parece que deu um boom, muita tecnologia, muito parado. Tem também... A S Centro Estética, ela trabalha com a parte do rosto e do corpo também, Exatamente. né? Só para alertar aqui, pessoal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os procedimentos que existem lá, quais são os mais procurados e tudo que abrange o trabalho da empresa, tá? Daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouquinho melhor isso para vocês entenderem. Então, não é só rosto, ruga, enfim, tem uma série de procedimentos. É completo, é maravilhoso, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Então, a gente faz todo esse gerenciamento. Claro que lá nós temos uma equipe, eu, a Bruna, tem uma nutricionista também, né? Então, a gente tem... Quantos profissionais conta a empresa? Hoje tem a farmacêutica, que também ajuda, né, nos protocolos. Massoterapeuta. Então, temos seis Tipo assim, o que cada uma faz, só para mais eu entender. Tem a nutricionista, aí tem a esteticista e cosmetóloga, tem eu, que faço toda a pessoa faz uma triagem, digamos assim, lá entra pela porta e vai passando. Aí tem a fisioterapia, tem nail design também, que às vezes precisa, né? E tem a farmacêutica que faz esse apoio, né? De cosmético e e nutracêutico também, específico para aquele paciente. Por exemplo, uma pessoa chega lá, falando um pouquinho do corporal, e o meu problema da minha gordura aqui é porque eu tenho ansiedade, eu tenho compulsão, eu estou sempre comendo. Não adianta eu entrar com uma enzima se o problema está aqui. Então, a gente precisa trabalhar um pouco com um nutracêutico, que é natural, para dar uma segurada nessa vontade de comer, vontade de doce, vontade de estar beliscando, ou tratar um pouco essa ansiedade, para depois eu seguir trabalhando com outros produtos, outras tecnologias, né? E a Nutri também vem com essa pegada, né, de trazer uma dieta equilibrada, uma reeducação alimentar. Isso, na verdade, também traz uma questão de conscientização
e uma mudança duradoura quando a pessoa consegue seguir os protocolos à risca, né? Pelo que eu observo assim. Sim, para não ser uma coisa de momento só. Tem que ser algo que você possa manter e desenvolver e se entender, porque é um ponto que a gente sempre fala, né? As consultas são importantes na nossa clínica porque você passa a se entender. Você só vê o problema. Eu tenho uma gordura abdominal, eu tenho colote, eu tenho alguma questão, e a gente entende de uma forma mais profunda e você passa a se entender. Você entende por que disso está acontecendo. E a gente pode observar a quantidade de benefícios que isso pode trazer para a vida da pessoa. Com certeza. Porque ela vai entender porque certas coisas estão acontecendo com o corpo dela. Isso vai muito além de uma parte externa, estética, vai por questões de comportamento, de alimentação, de hábitos, né, como vocês falaram aqui, e pode realmente transformar a vida da pessoa. E isso não vai atingir somente ela diretamente, mas todo mundo que com ela convive, né? O marido, a esposa, os filhos, no trabalho. E como é legal a gente enxergar uma pessoa, um profissional que se cuida, né? Bem apresentado, que se cuida, que tem essa preocupação, muda bastante, principalmente a gente que trabalha com serviços, né? Ou produtos, enfim. Mas a gente está todo momento vendendo, e para a gente vender, a gente tem que se vender junto. Isso. E se a gente está numa embalagem, digamos assim, estragada, isso causa um aspecto ruim, não tem como negar. Né? Não tem como negar. É verdade. Então, eu acho que essa preocupação, como vocês bem disseram, atinge também não só mulheres, mas os homens têm tido essa preocupação, com total razão. Sim. Até mesmo porque ninguém quer estar do lado de uma mulher maravilhosa e o cara caindo aos pedaços, né? Então, sim, é o equilíbrio. Exatamente, tem que buscar o equilíbrio, e um vai puxando o outro, né? A gente tem muita história, né? A gente acaba ficando muito amiga também das nossas clientes, né? São histórias inspiradoras. São. Então, temos algumas, assim, só puxando esse gancho que tu falaste. Tem uma que ela não tomava água. Não toma, não consigo, não tomo água. E lá em casa só entra refrigerante. Nossa. E aí a gente, nossa, essa aqui o negócio vai dar. Trabalho. E aí aí a gente trabalhando, entramos com os nutracêuticos adequados para diminuir aquela vontade. Trazendo outras propostas, a Nutri, trazendo regular um pouco, né? Aí, 30 dias depois, ela tava parecendo aquele músculo, né? Ela com 43, 44 anos. E eu comecei a caminhar. Todos os dias eu vou e volto do meu trabalho a pé. E aí, em casa agora, não existe mais refrigerante. Meu marido, no primeiro momento, ele queria a minha cabeça e tal. Agora não, agora é água e só depois. Então, assim, a gente chega a brilhar o olho, né? E ela foi uma cliente muito relutante. Ela não queria fazer outra. Não, mas isso não adianta, eu já fiz, eu já gastei. Eu digo, me dá uma chance. Eu mexi com ela, vamos dar uma chance pra mim, uma chance pra ti. É 50-50, eu sempre falo. 50% sou eu que vou entrar com tudo e tu vai ter que seguir. Eu lembro do dia que ela chegou, ela sentou, ela deitou na máquina e disse, não vou fazer. Não quero, não vai dar resultado. Eu disse pra ela, então vamos fazer o seguinte. Amanhã às 8 horas eu não vou atender, mas eu vou vir porque eu vou te esperar. Não faça isso. Eu digo, eu vou vir por ti. Falei pra ela. E ela ficou e foi embora. Às 8 horas ela estava lá. E eu fiquei pensando, vou, não vou. Eu digo, tá, mas ela vai estar me esperando. E tu tava mesmo. Eu digo, porque eu acredito em ti. Assim, ó, eu vou te mostrar depois o antes e depois dela de 30 dias. Assim, ó, impressionante. Que legal. Impressionante. Pessoal, o assunto tá bom. A gente vai fazer um breve intervalinho de 1 minuto, tá? Não sai daí, porque no segundo bloco a gente vai falar aqui sobre todos os protocolos, os serviços que são oferecidos pela Centro Estética. E vocês estão entendendo mais ou menos, digamos, a profundidade e o diferencial do trabalho que é desenvolvido pelas meninas lá. Então vale a pena ficar aí, não sai, é 1 minutinho e a gente já volta. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais.
A sua vida real pede mais praticidade. Aluguel sem precisar de fiador. A sua vida real pede mais agilidade. Menos burocracia no aluguel. A sua vida real pede um jeito fácil de alugar. Aluguel 100% online. E a Imóveis Crédito Real faz tudo isso acontecer para você. Acesse creditoreal.com.br/Santa Maria e alugue seu novo endereço. Porque se a vida real pede, a gente realiza. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Você sabia que ter uma conta completa faz toda a diferença na sua vida financeira? Isso porque, concentrando suas necessidades em um só lugar, você se organiza melhor. Seja para realizar os seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou planejar o seu futuro. No Sicredi, você conta com mais de 300 produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcio, seguros e muito mais, além de um atendimento humanizado de verdade. Afinal, no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Voltando então aqui com o segundo bloco do episódio número 48 do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Um projeto que conta com o apoio do Vitino Restaurante, Anderson Machado, Afinitas Cestas, La Máfia Barbearia, Invista Imóveis, Vox2U, Em Dobro VIP, AS Centro Estética e, é claro, aqui do Grupo Diário. Sempre lembrando, pessoal, que as empresas que nos apoiam são selecionadas a dedo. São empresas que têm um trabalho responsável, um trabalho diferenciado. Sempre trago uma de cada segmento. Existem algumas que querem fazer parte desse seleto hall de apoiadores, mas que a gente não traz por serem do mesmo segmento de outras que já compõem aqui os nossos apoiadores. Então, a gente queria agradecer de coração a todos vocês que acreditaram nesse projeto. Como eu falei lá no início, o Compliance Cast hoje já está consolidado em Santa Maria e região. Você que não conseguiu nos acompanhar desde o início, pode se inscrever lá no nosso canal do YouTube, Compliance Cast, ativar o sininho e ficar sempre notificado dos novos episódios. Nesse episódio número 48, nós estamos aqui com a presença da Bruna e da Aliciana, da AS Centro Estética. E se você não está nos acompanhando desde o início, elas fazem um trabalho totalmente diferenciado na parte de estética facial e corporal. Já explicaram muita coisa aqui pra gente, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais os assuntos, né, meninas? Uhum. Então, para o pessoal que está nos assistindo, quais são os trabalhos mais comuns que vocês fazem, o que eles abrangem, digamos assim, para as pessoas entenderem tudo que envolve essa entrega de vocês lá na AS Centro Estética? O que mais a gente faz é rejuvenescimento, trazer viço, trazer qualidade para a tua pele. Eu sempre falo, 10 anos em 30 dias. É aquela olhada que a pessoa dá para você, mas o que o Rômulo fez? Ele tá tão bem, tá viçoso, tá... Ganhou na Mega. Não tem mais boleto para pagar. Aquela pessoa que tá pleno, sabe? Tá com vício, tá com qualidade. E aí a pessoa te olha e diz, mas o que? Não preencheu. E a pessoa fica procurando aquilo e ela não sabe. É teu, é de ti. É por isso que essa reconexão contigo, com o teu organismo. E na questão do corporal, é trazer as curvas, é remodelar, é fazer com que tu tenha uma qualidade de vida pensando
a longo prazo, porque muitas vezes hoje a gente tem o lipedema, né, que está em alta aí, que a gente antigamente sempre existiu o lipedema, ele só não tinha nome, né? Então o que acontece? As pessoas tinham um problema, é um problema. Tu ter uma gordura visceral é um problema, não pensando só na parte estética, mas cardíaca, né? Isso engloba todo um endócrino. Cardiovascular, sabe? Tanto que hoje o IMC mudou, né? Exatamente. Hoje não é mais altura e peso, é circunferência abdominal e altura. É um fator de morbidade. E muito comum, né? E registrado na OMS e como um dos maiores causadores de morte precoce por problemas e complicações cardiovasculares. É impressionante, né? Eu acho que a nossa era do fast food aí, ela ainda vai trazer muita repercussão aí no futuro para essa geração que vem abusando, né? Porque, a gente tem o reflexo, digamos assim, da sociedade atual lá na nossa clínica, né? Porque o que a gente vê comumente? Aumento da circunferência abdominal, como a gente estava falando, é um dos primeiros pontos das queixas, assim, majoritárias, né? Então, tem homens quanto em mulheres. Lipedema que é um tipo de gordura diferente que se acumula na perna, causando um grande edema, muitas vezes vermelhidão. A pessoa vai malhar, vai praticar exercício físico, mas a perna não vai emagrecer. Vai continuar com um aspecto de celulite, marcada em forma de escada, com uma gordura aparente, mesmo que a barriga esteja sequinha. Isso é um grande marco. O lipedema tem etapas, e como né? isso surge na pessoa? Isso é genético. É um fator genético. É um E fator como é que faz para tirar isso? Não tem cura. Não tem cura, tratamento. É tratamento e controle. Controle que vai da parte alimentar, né? E aí a gente tem a nossa Nutri que nos apoia nesse sentido. Às vezes a parte medicamentosa em alguns casos. Mudança de estilo de vida no geral, né? Mudança de comportamento, porque até a forma como tu se senta na cadeira vai alterar o lipedema, né? As mulheres têm muito costume de sentar de perna cruzada. As pessoas que têm lipedema têm uma grande dificuldade de circulação, causando esses edemas nos membros inferiores, né? Então, assim, é um trabalho complexo. 50%, 60% acometido em membros inferiores, mas ele pode acometer braços, né, e glotes e outras regiões. Só que aí dizem, mas é só, às vezes a pessoa pensa que, mas é só celulite. Não, ele causa deformidade se não tratado. Ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Então, hoje, tu vê, você já viu, às vezes, na rua, tem algumas pessoas que são magras aqui, mas aqui ela não consegue sentar numa cadeira, já viu? Porque, às vezes, é bastante gordura, perna, que as pessoas têm dificuldade até de caminhar, né? O tornozelo, sabe, que às vezes é parelho, tornozelo e coxa, tudo mesmo diâmetro. Isso é característico do lipedema. E não é claro, sobre estética, simplesmente. O lipedema em si é um risco vascular. Muito grande. Porque tem uma falta ali de perfusão tecidual, que é o sangue rico em oxigênio penetrando em todas as partes do corpo de forma igual. Essa é a perfusão, né? Não ocorre quando a pessoa tem o lipedema. Então, vai ser aquele membro frio, às vezes hiperemiado, vai ficar vermelho, vai ficar inchado. São tantos fatores, assim. Então, por isso que a gente fala que na clínica a gente vê a sociedade de hoje. Lipedema, gordura abdominal e os problemas faciais, né? Que aí a gente vê muita acne, muitas vezes envolvida com maus hábitos de vida, né? Não se expõe ao sol, um ambiente fechado sempre, alimentação inadequada, excesso de maquiagem, uso de cigarro, infelizmente, uso excessivo de álcool, tudo isso vai fazer o envelhecimento precoce da tua pele. E em muitas pessoas vai causar a acne vulgar, que são as espinhas, vai causar os cravos. Então a pele vai começando a ter um aspecto mais envelhecido, mais maltratado, por conta de outros fatores. Então a gente vê todos os dias na clínica a sociedade de hoje em dia e os seus hábitos. Uma coisa, né, que chama muita atenção, já interrompendo, porque eu me lembrei disso, o skincare, né? Hoje é muita propaganda, a mídia, muito mídia. E aí a gente vê que 99% das clientes chegam lá com uma bandeja de produtos. E aí tu vai, e tudo produtos caros, que elas acreditam naquela proposta, naquele milagre. E a gente postou ontem que fala que creme não existe creme para ruga, não existe. Existe um tratamento. E aí as pessoas trazem aquela sacola de produtos, né? Ou tiram aquele monte de foto
E tu vai analisar, que ela é uma expert nessa parte, são todos iguais. E aí tu vai ver a composição, grande parte não tem nada do que eles prometem, sabe? Então, às vezes... Isso eu acho, assim, uma picaretagem, com perdão do termo, que não tem cabimento. Então, né? esse é um trabalho muito importante que a gente faz lá Teria também. que ter alguma agência fiscalizadora desse tipo de coisa. Não sei se existe, porque não... O que se vende aí de gato por lebre não é fácil. Mas A hoje forma o de propaganda TikTok deles também, é inteligente, porque, por Ah. exemplo, eles falam: esse creme anti-idade aqui contém vitamina C. Vitamina C é um antioxidante poderoso, é ótimo para sua pele. Você vai ver a porcentagem. Tem uma ínfima. gota de vitamina C, mas tem. Então, eles vendem como tem. E, assim, uma experiência do skincare que é, assim, muito memorável para mim. A gente tem a Maria que nos auxilia todos os dias, né? E a gente foi um dia na farmácia e ela: ai, amiga, eu preciso de uma ajuda aqui com a minha pele. Ela já foi botando a mão e eu: não. Aí ela foi botando uma outra coisa, eu: não. E ela ficou assim: tá, mas o que eu faço agora? Porque, assim, era uma coisa para oleosidade, que tá dizendo que é anti-oleosidade. E, assim, o depoimento da Maria é o depoimento de todo mundo que eu recebo. Ai, Bruno, eu vi ali que é anti-oleosidade, eu comprei para secar minha pele. Eu falo: não é para secar a tua pele precisa de hidratação também. Mas aí, não, mas é porque me falaram que eu tenho que secar minha pele se minha pele é oleosa. E aí a gente tem que explicar como a pele responde, explicar os possíveis danos de seguir aquele caminho que viu no TikTok, que viu na rede social de alguém que estava bombando. Ah, porque me falaram que isso aqui que eu vou passar vai ser a solução aqui para essa marquinha que eu tenho no olho, para essa manchinha, para essa acne. E o que acontece? A gente tem esse over skincare, que é o skincare exagerado, né? A pessoa passa 5 sérums de manhã, 5 sérums à noite, principalmente o público que estava falando, galera mais jovem. Acham que super bomba na rede social isso, e acaba tendo muita resposta, mas acaba gerando um grande dano na pele também. Quando a gente... só vai ver lá na frente. E às vezes não vê tão lá na frente. Às vezes você vê no dia seguinte. Porque a parte que as pessoas não mostram é uma pele hipersensibilizada. A perda da barreira cutânea, que a gente tanto fala na clínica, que é a proteção natural da tua pele. Quando você enche de ácido, você enche de produtos, você mata essa microbiota, né? Esses organismos vivos necessários para nossa proteção da pele. E a galera jovem vai em cima. Bom, quem vai na S-Centro Estética, então, recebe tratamento do dedão do pé ao fio de cabelo, digamos assim, completo mesmo, né? E recebe o tratamento de porta para fora também. Claro, porque a gente não se preocupa só no momento presente deles ali na clínica, né? Tanto a parte da Aliciana ali quanto a minha, a gente se preocupa na perpetuidade do tratamento. Claro. Então, ali no skincare, a gente sempre dá que é um diferencial nosso, que é o acompanhamento de skincare para todo mundo. Então, a gente auxilia ele na compra, orienta nas compras dos produtos certos, em como a pessoa vem desenvolvendo aquela rotina que foi proposta, na resposta dela, tem retorno. Então, assim, é um trabalho muito bacana para a pessoa aprender a cuidar da sua pele. Limpeza de pele, tratamento estético é um dia. Todos os dias, quem tem que saber se cuidar é você, de corpo, de rosto, e é muito a nossa missão. Como tudo na nossa vida, né? O trabalho, a família, é o corpo, a pele, todos os dias tem que ter um cuidado especial, né? Meninas, a gente falou bastante, realmente surpreendente, algo fora do que a gente tem visto por aí, mas falando um pouquinho agora da parte de gestão do negócio, tá? Que também é um enfoque que a gente tem aqui, gestão de pessoas, enfim. Porque a gente sabe que uma empresa, ela precisa ter um propósito, né? E esse propósito, no caso de vocês, ele está muito claro. O que é o principal? O que é o propósito? Realmente fazer uma transformação significativa na vida da pessoa, que vai muito além da aparência. É uma transformação completa. Então, o que a gente enxerga aqui, pessoal? Você quer colocar um negócio. Temos que ter um propósito verdadeiro, né? O que é o propósito? É realmente trazer algum benefício para as pessoas, seja através da prestação de um serviço, seja através de um produto. Essa é a função social de toda e qualquer organização empresarial. Então, o que a gente observou, pessoal, agora até aqui, da Aliciana e da Bruna? Elas têm esse propósito muito bem definido e têm as ferramentas adequadas para realmente trazer essa transformação na vida da pessoa. Eu sei que... Por que eu falo isso? Porque toda pessoa que abre um negócio, ela precisa realmente levar uma experiência proveitosa, uma experiência legal, uma experiência que marque a vida da pessoa. Eu acho que uma empresa com propósito,
ela tem que ter essa finalidade e isso tem que ser a principal preocupação na entrega que ela faz. Isso aqui tá claríssimo, menina, assim, sem palavras, olha, excelente, Obrigada. parabéns mesmo, porque o propósito, ele não visa somente a questão do lucro, que também o lucro faz parte, não tem nenhum problema em relação a isso, mas uma atitude honesta, responsável com a vida das pessoas, né, Sim, pessoal? responsabilidade. Isso, responsabilidade. Responsabilidade, A gente vê algumas coisas aí que visam só o dinheiro. Vocês citaram alguns exemplos de produtos aí que não entregam o que prometem, que não tem, Influenciadores que né? desinfluenciam. Exatamente, Influência sabe? Então eu negativa. acho que isso é picaretagem e E realmente tudo não. que a gente fala lá e que a gente traz é com muito, sério, é com muito embasamento científico. Preocupação, né? Preocupação. E embasamento científico. Então, né? jamais tu vai ver lá na clínica, saiu agora, a gente já... Não. Tanto que alguns produtos, né, que a gente utiliza de regeneração celular, eles estão há 5 anos no mercado. Então, depois dele estar bem consolidado, ter centenas de artigos científicos, né, sobre ele, eu digo, bom, então agora vamos usar. Não adianta, não é modinha, não são vozes da minha cabeça. Então, desde equipamento. Saiu o equipamento agora, não, calma, vamos avaliar aí, vamos ver como é que é. Então, tudo é com muito estudo. Muita cautela também, muita né? cautela. O que é bom para mim não é bom para ela, não é bom. Então, não é nada... não, o nosso método é o único exclusivo. Não, o nosso método é o único exclusivo da clínica. Sim, nossa. Mas ele é personalizado Com bases sólidas. Com base em todo o teu histórico, o que está nos passando, todos os exames que a gente solicita, tudo que teu organismo está me dizendo, porque às vezes é um organismo que está inflamado. É só isso. A gente só precisa desinflamar ele para a coisa fluir, sabe? Né? É que não te falei ali no começo, mas eu já fiz o bioestimulador, já fiz o botão, nada funciona. Não. Então, peraí. Tem que ir mais além, né? Vamos ver a raiz do problema. E a gente vai ver um corpo inflamado, um corpo que precisa de um cuidado mais fundo para as coisas funcionarem. Pessoal, isso é a alma do negócio, né? A base de tudo. Mas agora nós vamos um pouquinho mais para a parte técnica, né? Claro. Como é que é encarar aí essa avalanche de questões contábeis, gestão de pessoas, enfim, porque eu procuro sempre tocar um pouco nesse assunto, porque a gente sabe que o empresário no Brasil ele não recebe a preparação adequada, infelizmente, e ele é jogado à selva, né? Muitas vezes ele tem um propósito realmente de valor como esse que vocês têm, mas ele acaba tropeçando nessas questões burocráticas, né? Documentais, tributárias, jurídicas, tudo aquilo que a gente sabe que envolve um negócio. E o empresário, ele precisa ser multidisciplinar. Mas a gente não consegue ser bom em tudo. Então a gente precisa se municiar de pessoas ao nosso redor que nos auxiliem. O que vocês entendem em relação a isso e de que forma vocês encaram esses desafios do negócio em si, né? A gente sabe que muitas vezes precisa fazer um capital de giro, buscar um recurso junto à instituição financeira, a parte contábil, que é fundamental, porque ela pode acabar com o teu negócio. Eu sempre digo que a gente tem que ter uma atenção muito especial na escolha do nosso jurídico, do nosso contador, num bom programa de compliance, aqui estou puxando uma brasinha pro meu assado, né? Enfim, mas tem que saber de tudo um pouco, né? Sim, acaba sendo multitarefas, né? Eu acho que todo mundo que empreende tem que ser multitarefas, tem que se perguntar, o meu negócio está municiado com tudo que eu preciso para que ele dure? Porque a gente conversou isso essa semana. Iniciar um negócio é tão cheio de sonhos, é um boom quase hormonal, né? Dopamina, assim, eu vou iniciar e eu vou ser de sucesso. Mas aí você acorda desse sonho, você fala, olha, tem alvarás, tem documentos, tá? Tem Anvisa, no caso da gente que é da estética, assim, tem que sempre se preocupar. Esse produto é muito bacana, é muito legal, mas está com o selo da Anvisa. Exato. Tem questões sanitárias que não são um charme, mas são necessárias e fazem parte da biossegurança e da existência do próprio negócio. Sem isso, o negócio não existe. Para isso você gasta. Para isso você gasta com profissionais que te orientem com esses produtos, com profissionais que te deem o controle a respeito disso, com fornecedores confiáveis.
A gente recebe muito contato de fornecedores com muitas pessoas. Olha, tem um creme maravilhoso, e a gente tem que fazer essa filtragem, esse controle, né? Porque nem todo produto, o custo-benefício é maravilhoso, tantas aplicações, mas a gente vai ver, não tem Anvisa, ou falta alguma coisa, ou tá pendente ali na Anvisa, tá com questões ali Claro. em suspenso. Uhum. Então, assim, vai do jurídico à biossegurança, né? Tudo, né? É complexo, além da parte da gerência de lidar com o público, né? Porque uma parte que é importante... Direito do consumidor, parte de gestão de pessoas, parte tributária, toda a parte da regulamentação, digamos assim, dos órgãos fiscalizadores, no caso de vocês. A gente ainda tem a questão do direito a LGPD, que a gente lida diariamente, que é a questão do direito de uso de imagem, verdade. né, para fins de publicidade. Então, assim, hoje a gente consegue ter um bom casamento, nosso casamento trabalhista, né? Porque eu tenho ainda a questão do direito, né? Sou advogada ainda, infelizmente. Mas, assim, eu sempre tenho esse olhar muito cuidadoso, porque a gente se apoia ali na área da gestão, Claro. do controle da anamnese. É uma fase crucial para toda empresa de estética, para toda pessoa que trabalha com estética ou com a saúde de forma geral, né? Na anamnese você se protege e você protege o seu paciente. Porque ali você vai saber de doenças pré-existentes, de possíveis problemas futuros, porque você vai gerar ali, você faz, por exemplo, um injetável, e você vai dar todo o cuidado, e aí a pessoa daqui a um mês decide, eu vou fazer o hialurônico ali em outro lugar, vou fazer um preenchimento. E aí tem uma intercorrência, você precisa da tua anamnese, de todo o protocolo de cada produto que eu usei, de tudo que foi feito, que é a tua segurança e a segurança do paciente. Claro. Então, assim, a gente tem essa parte jurídica Rigorosa, né? E rigorosíssima, porque diz respeito à lei de biossegurança, né? A lei de biossegurança é super clara em relação a E isso. o que é importante, né, meninas? Por exemplo, vocês estão com 2 anos de atividade empresarial, graças a Deus tudo vem correndo muito bem, mas já ter essas diretrizes muito bem traçadas quando tu começa. É preventivo, né? Tem regras na empresa que elas são inegociáveis. A gente não primeira pode coisa- abrir mão. Eu vejo muitas vezes a empresa não ter esses cuidados e aí as pessoas que estão lá começam a criar alguns vícios, depois tu não consegue consertar mais e aí tu perde a mão do negócio, enfim. Então, o que a pessoa que está lá tem que entender? E tudo isso faz parte das regras e que... Inegociáveis. Inegociáveis, entendeu? Que eu sempre trago aqui, quando a gente implementa regulamento interno dentro da empresa, tem questões que a gente não tem como abrir mão. O contrato com cada paciente, Isso. a respeito de procedimento, a respeito de Fundamental, consulta, né? a respeito de cuidados pós-atendimento, tudo isso é documentado e é muito necessário para a segurança de ambas as Quanto partes. mais organizado, melhor vai ser, menos problema tu vai ter. E se o problema acontecer, a gente chega lá, onde for, tá tudo aqui, né? É um Tudo respaldo. documentadinho, a pessoa, o juiz, enfim, não tô falando que vai acontecer, mas olha meu Deus, a empresa é organizada. É prevenção. E eu que trabalho muito com isso, né, principalmente essa questão de Ministério do Trabalho, ações trabalhistas, enfim, é diferente quando a gente chega lá na frente do juiz com tudo bem organizado e aí tu tem uma documentação robusta, né, palpável, o juiz enxerga que a empresa é responsável, tem preocupação com todas as questões, seja com seus colaboradores, seja com seus clientes, tudo fica diferente. E o que eu observo? Os erros acontecem quando a empresa ela começa e ela não tem esse cuidado no início. E esse tipo de coisa, muitas vezes, quando a empresa é pequena, tem mais chance de acontecer do que nas grandes, porque nas grandes não tem. É tudo impessoal. É impessoal. São regras e ponto, tá? Claro que tem uma atenção com a questão humana das pessoas, mas as regras são as regras. Né? E isso a gente não pode abrir mão, né? Empresas menores têm essa tendência da maleabilidade, né? Para nossa sorte, eu não sou uma pessoa muito maleável, né? Isso a gente observou. Eu não sou uma pessoa muito maleável, infelizmente, e felizmente tem também. Tem que ter, assim, ó, eu brinco lá no escritório, né? A gente tem que ter entre aspas, o chato e o que depois faz o carinho, né? Então, assim, um dá uma pauladinha, daí o outro fica, não, mas é que assim, ó, procura entender porque é importante até para a tua própria segurança, para a segurança dos nossos clientes, da empresa, que as coisas têm que ser dessa forma. Existe um manual de procedimentos, uma cartilha que tem que ser seguida, sabe? Então, só acontece quando a gente tem complacência e pena. Então, não é ser desumano, mas é ser
digamos assim, implacável na questão desses controles internos que a empresa tem que ter. E algumas coisas Imagina precisam a ser responsabilidade claras. que vocês têm com a vida das pessoas. Todo e qualquer negócio tem responsabilidade da vida das pessoas em todo e qualquer segmento. Eu tenho responsabilidade com a vida das pessoas. Se eu tiver um erro jurídico lá no processo, a pessoa pode sofrer um prejuízo enorme, por exemplo. Se eu perder um prazo, enfim, qualquer outra situação. Então, se foi alguém dentro do meu negócio que fez isso, o cara não vai vir em mim. Entendeu? Eu que sou a linha de frente. Então, é o que eu sempre digo, pessoal, tem que seguir o protocolo, não adianta. Tem que ser sem pena. Por isso que eu falo assim, eu sou a não maleável, porque eu sempre falo, Ali, sem pena, sem dó nem piedade, documentos são necessários. Ponto. Clareza documental, assim, para mim, é minha vida, assim, você já vivenciou isso comigo, porque eu acho que quando tá escrito, tá às claras... Nunca mais se apaga. Não e se as apaga. palavras se perdem ao vento, né? O que tá escrito... Todo mundo tem um guia. Uhum. Para mim, documento e contrato é guia. Se na nossa relação a gente vai se perdendo, vamos olhar ali no contrato. Isso! E aí a gente volta ali. E bem tranquilo, sem problema nenhum, Na paz, sem sabe? Tá estresse. ali justamente para trazer essa tranquilidade para todo mundo, sabe? E é esse o ponto que muitas vezes as pessoas não entendem As da pessoas se parte. ofendem, desculpa te interromper, mas se Exato. ofendem quando tu quer documentar, quando na verdade aquilo vai ser tão bom. Eu ia falar É exatamente o que eu isso, sempre é digo, bom às pra vezes, ambas as partes. entre um familiar, ele era meu amigo, mas meu amigo, tu não fez o papel aí tu semeou o problema. Porque Aí tu semeou o porque problema. você deixou um parêntese aberto ali. Quando a gente deixa abas abertas num negócio, assim, ainda mais um negócio que é um negócio menor, de um trabalho muito personalizado, deixar abas é muito perigoso. Com certeza. Pode ser o marco para acabar com o seu negócio. Uma desavença, uma coisa qualquer, uma relação contratual que acabou Tanto entre mal colaboradores resolvida, quanto entre lógico, com toda pacientes, certeza, assim. né? Com toda Então, o certeza. paciente, eu sinto alguma coisa aqui que ficou diferente, o resultado não foi o esperado, voltamos ao contrato, voltamos às imagens registradas do antes. Maravilhoso. É um equilíbrio. Meninas, poderíamos ficar mais 2 horas aqui. Vocês voltarão com toda certeza, né? Tá, Sempre pessoal? que Voltarão pedir. com toda certeza. Mas a gente tem aqui, nos minutos finais, como vocês estão em 2 aqui, a gente procura pegar um insight final, uma dica final de cada uma de vocês. E como o nome do nosso podcast é o Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial, vou começar pela Aliciana, então. Em 1 minuto, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Acreditar no seu sonho, mas sempre com o pé no chão. Fazer um resuminho dessa minha vivência de sair, largar tudo. Eu fiz um curso antes da clínica para saber, principalmente essa parte documental, saber tudo isso e o que é importante. Eu acho que o sonho a gente tem que acreditar, a gente tem que ser empoderada, falando das mulheres, né? Que a gente são multifacetas, né? A mulher, ela é um polvo. E dona de casa, e mãe, empreendedora, falando agora um pouco de mim, mas acreditar, mas ser muito pé no chão, acreditar nos seus colaboradores, pegar eles como um apoiador mesmo, né? Aquela pessoa que vai te trazer, que vocês vão crescer juntos. Esse é o meu propósito ali na clínica, sempre foi esse, nós crescermos juntos, sabe? A gente tem um potencial muito grande. E todos nós temos dentro da gente um potencial muito grande. E às vezes a gente só não achou ali, né? Então, talvez um encontro de pessoas ali vai dar aquele insight, aquele estalo, mas é aqui. E aí eu acho que junto temos tudo para trazer o sucesso que está sendo agora, mas sempre com o seu pezinho no chão. Bem, que é mais vamos ou lá, menos isso. Bruna. Então, eu acredito que a união de alguns fatores são essenciais. A ética, principalmente, em qualquer negócio, a ética é muito necessária e enxergo ela no nosso dia a dia constantemente. Ela é um dos pilares, né? A segurança e o respaldo científico. A gente não pode construir sonhos sem essas bases sólidas. Então, a partir dessas bases, o negócio tem capacidade de crescimento, o negócio tem capacidade de expansão e de entrega de resultados.
sem esses fatores, o resultado não vem. Então, acredito que são os pontos da minha crença. Tá aí, pessoal. Valiosos insights para vocês, mulheres que querem começar no empreendedorismo, da Aliciane e da Bruna, pessoas que tinham vidas estáveis, digamos assim, entre aspas, e assertivamente resolveram se aventurar no mundo do empreendedorismo e em 2 anos estão com um negócio estabelecido, consolidado, com uma entrega responsável de excelência e o principal de tudo, com um propósito verdadeiro. Então, meninas, eu queria de coração agradecer a presença de vocês, agradecer também pelo apoio aqui ao Compliance Cast, voltarão com certeza. Tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam aproveitaram muitas dicas, né, valiosas recomendações aqui dadas por vocês. Obrigada. Como eu sempre digo, as mulheres, elas têm com total convicção, e não é porque vocês estão aqui, isso eu digo onde eu vou e onde eu estou sempre dizendo, elas conseguem lidar com questões que nós homens temos muitas dificuldades com muito mais facilidade, com muito mais destreza, e por isso que elas executam de uma forma mais assertiva, mais maravilhosa, mais feminina, como a gente sabe, né? Então, obrigado mais uma vez, obrigado a vocês que nos acompanharam, um forte abraço e até a próxima.